Rádio Esportes. Debate. Com Emanuel Carneiro, com Emerson Romano e com Alexandre Simões. Vamos falar do Atlético. Aliás, o Gustavo Scarpa foi alvo de uma fake news. Eu disse aqui no intervalo interativo que eu fico impressionado como cai gente em fake news. O negócio é tão mal escrito, tão sem fundamento, como cai gente em fake news, eu fico assim impressionado. Mas o Gustavo Scarpa é um debate dentro de campo. São os primeiros jogos dele, foi a principal contratação para a temporada, até recentemente a única do Atlético. Emanuel, primeiro contigo. O Atlético acertou em manter a base do ano passado, em contratar pouco. Trouxe o Scarpa só para um primeiro momento, agora chegou o Palácios. É o caminho certo que o Atlético optou, inclusive com a mesma comissão técnica. Como você enxerga o Scarpa nesses primeiros passos no Atlético? Ele já reclamou que não estava sendo escalado e exigido na sua profissão, do seu talento, que deu a ele a condição de, um ano passado, ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele é especialista em cobrar faltas. Quem cobra falta no Atlético é o Hulk. Ele cobra escanteio. E ele não achou ainda o espaço no Atlético. Às vezes ele está na direita, às vezes ele está na esquerda, às vezes ele está no meio campo. Não sei, falta alguma coisa aí para o Scarpa. Mas talento ele tem. O Atlético fez um grande investimento em termos de futebol mineiro para essa temporada em cima dele. Mas o Scarpa não pode ser no Atlético, na minha opinião, a samba de uma nota só. O Atlético precisa de mais jogadores. E o Atlético contrata mais atacante. Tá bom. E está apostando, a filosofia está mais do que certa, jogadores mais jovens. Mas eu penso que o Atlético precisa de um grande zagueiro ainda. O Gemerson não é a solução ali, na minha opinião. Lateral direita, não dá mais confiar tanto no Mariano. Tá bom, presta um bom serviço. E o Saraiva é um jogador que já entra fazendo falta no adversário, sem querer tomar a bola. A lateral direita do Atlético é deficiente. E falta o reserva do Hulk. Quem é o reserva do Hulk? Allan Kardec. Não. Nem se o legítimo Allan Kardec baixar aqui, vai fazer o Allan Kardec jogar. Não vai. Não vai rolar. E um jogador de mais talento no meio-campo. Né? O meio-campo do Atlético tem, às vezes, 4 jogadores e perde a disputa com times menores. Não é um meio-campo de talento, de jogador que pensa o jogo. O Tostão, nosso ídolo Tostão, ele, outro dia, na Folha de São Paulo, ele disse uma coisa assim que é verdade absoluta no futebol. Assim, o que disse o Tostão? O gol começa na zaga. Aí passa pelo meio-campo. O meio-campo constrói e o ataque conclui. Então, se você não tiver jogadores na zaga que saibam dar um bom passe, um jogador de meio-campo, 1 ou 2, um só não basta, para pensar o jogo, para construir a jogada, não adianta ficar dando chutão para frente, tentando um contra-ataque. Isso aí às vezes funciona de maneira ocasional, mas não é a métrica do futebol. Então, os técnicos brasileiros precisam ter um pouquinho de humildade e acompanhar mais os jogos da Liga Europa, da Liga dos Campeões, os campeonatos europeus. O futebol mudou um pouco a forma de jogar. O jogador brasileiro está viciado de uma maneira muito negativa. Você vê um jogo de campeonato brasileiro, campeonato mineiro, o jogador recebe uma falta, uma encostada,
ele rola como se tivesse sido atropelado por uma jamanta. Não é? Não, ele fica rolando. O jogo não anda, né? Você não, um lance de VAR aqui demora 7, 8 minutos para ser resolvido. Na Europa, em 30 segundos. Então, nós estamos praticando um futebol ultrapassado nesse momento. Mas os times hoje investem muito em especialistas em estatística, em tudo mais, acompanhando os campeonatos, mas o Atlético ainda não tem o time que a torcida pensa que ele tem e que a diretoria do Atlético pensa que tem. Está entre os principais times do futebol brasileiro, mas falta ainda alguma coisa para ser, por exemplo, o Atlético de 2001, o Atlético Cuca, o Atlético anterior. Falta complemento, falta um pouco mais de brilho no time para entrar melhor nessas competições importantes que o Atlético vai ter. E outra coisa, o futebol hoje, e principalmente o Atlético e o Cruzeiro, eles dependem muito de posições nas competições oficiais. Copa do Brasil, por exemplo, dava um bom dinheiro. O Cruzeiro foi eliminado, o América foi eliminado. Campeonato Brasileiro dá também. Copa Libertadores dá, Copa Sul-Americana dá. Se não tiver boa performance na tabela das competições, o dinheiro fica muito menor. E aí fica reclamando que o Flamengo fatura muito, o Palmeiras fatura muito. Não, mas não é só isso, não. É porque eles chegam mais nas competições, nas decisões. O Atlético chegou perto do Campeonato Brasileiro, acabou ficando em terceiro e tal, mas se tivesse um pouco mais de opções, teria chegado ao título. Faltou pouco, porque não foi um campeonato tecnicamente tão forte, e isso precisa ser revisto aí. E aceitar a crítica, aceitar a arbitragem, aceitar sugestões. Os times hoje estão muito fechados. Eles não se abrem, não informam o que está acontecendo. Você fica sabendo, por exemplo, que o rei da Inglaterra, o Charles, ele está com câncer na próstata, né? Agora, você não sabe a contusão do Saracho, o que ele tem. Qual que é o problema? Qual que é o problema do Saracho? O médico não pode informar quando é que o jogador vai voltar. O futebol tem umas situações inacreditáveis, né? Inacreditáveis. Isso é uma bobagem absoluta. Eu gosto muito de esporte olímpico, eu costumo dizer que é mais fácil conversar com um bicampeão olímpico do que com o sub-17 do Atlético, né? É mais fácil, né? Nossa, mãe. É impressionante. Ô, Emanuel, o que você tem achado do Felipão, hein? Felipão permaneceu ano passado com uma campanha de retorno especialíssima, né? O retorno do Atlético ano passado embalou uma sequência após um começo muito ruim. Você disse há pouco sobre a necessidade de atualização no futebol brasileiro, no comparativo com o que é jogado nas principais ligas do planeta. Essa análise, essa leitura você faz também quanto ao trabalho do Felipão? Como você enxerga o que tem feito o Luiz Felipe Scolari no Atlético? Eu não sei se o Felipão cobrou reforços da diretoria do Atlético. Pode ser que ele tenha cobrado e a diretoria não tenha informado. Mas acho que faltou essa posição do Felipão em cobrar jogadores. E outra coisa gravíssima no Atlético e também hoje já no futebol mineiro, porque o Cruzeiro também passou a contratar jogadores de fora e tal, diminuiu um pouco a base. A dificuldade que o Atlético tem de revelar jogadores, de colocar jogadores no time principal. Você já tem o Alisson, que é uma promessa, a torcida está gostando, mas já vem um jogador para jogar na posição dele. O Atlético não revela jogadores para o time principal já há algum tempo. Um meio-campo, um atacante. Aparece um jogador e toda a expectativa em cima dele, daí a pouco ele é emprestado, ele não sai. Outro dia, conversando com o Issa Elias Moisés, ele falou assim: Emanuel, eu não entendo
o Atlético emprestou o Neto pro Vila Nova, ele joga melhor do que qualquer jogador do meio-campo do Atlético. Teve uma chance, acho que no tempo do Levi Cooper, não sei. Foi. Não foi? Tinha 16 anos na época ainda, né? Certo. E não acreditaram nele, não insistiram com ele. Isso é um fato antigo no Atlético, repetitivo, que não tem solução à vista, né? Porque você vendo as divisões de base do Atlético disputando um torneio, Copa São Paulo, você não vê jogadores para o time principal. Não é falta de botar o jogador em campo. É falta do jogador ter talento suficiente para que a aposta seja necessária. Isso causa prejuízo financeiro também, porque o clube acaba tendo que contratar jogadores de fora. Esse é o lado. Você perguntou sobre o Felipão. O Felipão tem história no futebol. Ele tem títulos, ele tem uma forma de agir, assim, de fazer uma família escolar e de vestiário. Todo mundo fala isso, né? Tem elogios para o Felipão. O que eu acho que falta ao Felipão é um pouco de... Vou achar uma palavra aqui, para não ser justo. Falta um pouco de talento do Felipão para mexer no time na hora que o time precisa. Outro dia o Felipão fez uma alteração, colocou 3 jogadores. O jogo estava nos acréscimos. Ele fez 3 substituições nos acréscimos. Os jogadores não pegaram na bola. 1 minuto depois o jogo terminou. Para que isso? Ele tem história, ele não pode cometer esse tipo de erro, de precipitação, de fazer alterações que não vão funcionar. Mas há uma carência também de técnicos no futebol brasileiro difícil. Tira o Felipão. Muita gente fala isso, tira o Felipão. Colocar quem? Não existe muita opção hoje no futebol brasileiro. A prova é a quantidade de estrangeiros que se tem, né, Manuel? Que também é uma novidade que apareceu no futebol brasileiro, que tem tanto enganador aí, tanto técnico que veio sem... Olha, deixa eu falar uma coisa aqui que está coçando aqui. Aqui. Quantos técnicos o Cruzeiro contratou? Você que tem boa memória, recentemente, fale os nomes aí, os técnicos que o Cruzeiro trouxe. Teve um tal de Mozart. Na Série B teve o Mozart, mais recentemente teve o Zé Ricardo, teve o Pepa, antes o Pessolano, terminou o ano com o Autuori. Autuori / Fernando Seabra da comissão técnica do Júnior. Não, ele foi quebra-galho, ele não foi técnico do Cruzeiro. Ele ficava... 6 jogos finais. Agora, mora em Belo Horizonte, um técnico que deu 2 títulos brasileiros para o Cruzeiro. Marcelo Oliveira. Aqui, vizinho aqui. O Cruzeiro jamais pensou em chamar o Marcelo Oliveira de volta. Um cruzeirense uma vez me falou, o diretor do Cruzeiro falou assim, o Marcelo não ganhava do Atlético. O que é isso? Ganhou 2 títulos brasileiros, precisa ganhar do Atlético. Ganhou de todo mundo. Ganhou de São Paulo, do Palmeiras, do Internacional, do Flamengo. Eu estou dizendo isso porque esse negócio de trazer o técnico, porque é português, veio lá do futebol mexicano. Quantos estão certos? Poucos. A maioria vai e volta. Leva o dinheiro, traz a sua comissão técnica, pessoal falando como é que tá, tranquilo, eu não sei o quê, papapá, esse papo. Uma vez perguntaram para o Filbo Nunes, que foi técnico do Cruzeiro, do Palmeiras, ele já estava uns 4 ou 5 anos no Brasil, e por que ele não falava português? Ele falou assim, olha, se eu falar português, eu perco a característica. O brasileiro gosta de falar de conversa enrolada. O brasileiro gosta do treinador estrangeiro e tudo. Parece que o brasileiro gosta, né, do sotaque português, do sotaque castelhano.
Mas, não sei, eu falei o exemplo do Marcelo aqui, mas o Marcelo poderia ser técnico, não só do Cruzeiro, mas de outras equipes do futebol brasileiro. E ficou aí, não foi lembrado. O currículo fala por si, né, Emanuel? Tá aí, ué. Tá aí. O Emanuel tá falando de estrangeiro, tem uma notícia que vem do Rio de Janeiro agora. O John Textor foi suspenso pelo STJD. Aliás, John Textor, falando em estrangeiro, em loucura, hein? John Textor foi suspenso pelo tribunal por conta de um pedido que ele apresentasse provas de corrupção. O prazo acabou, ele não apresentou. Por isso ele foi suspenso. Mas o pleno do STJD, quase que em sequência, derrubou a suspensão preventiva do John Textor. Então, vejamos o que vai acontecer nessa situação envolvendo o dono do Botafogo.